O Senhor falava a respeito deste texto que nós vamos ler. O texto base está em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 34. E o título dessa mensagem é A Fé que Abre o Caminho até Cristo. Mandei até um folder para o pastor. E quando o Senhor falava ao meu coração a respeito deste texto que a gente vai ler, Ele ministrou ao meu coração este título, A Fé que Abre Caminho até Cristo. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 34. Como o pastor Luciano não me falou o horário, pelo que eu entendi, os irmãos me ouvem até umas 10 aqui. Então a gente vai seguir até onde o Espírito Santo falar. Aleluia. Gostei do aleluia. Vamos ao texto. Eu vou ler e eu vou pedir que os irmãos acompanhem raciocínio, por gentileza. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente. Os irmãos podem acompanhar aqui na tela. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. O povo aqui é de Bíblia, hein, pastor? Diz assim: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos teus pés. E lhes rogava com insistência, dizendo: a minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e que coloque as suas mãos para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, ela piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele, no meio de uma multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as suas vestes, eu serei curada. Sua hemorragia estancou-se imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Em outras traduções vai dizer que dele saiu virtude. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhou ao seu redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente de que havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Tua palavra, Senhor, ela foi lida e ela será transmitida, Senhor, na totalidade como o Senhor quer. Que nós sejamos, Senhor, como um instrumento e como uma flecha diante de ti, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, seja pura e verdadeira e que ela penetre, Senhor, corações nessa noite. Eu não sei porquê, mas essa foi a palavra que o Senhor tinha para essa noite e para este momento. Tira do nosso meio, ó Pai, toda dispersão. Traz, Senhor, em nome de Jesus, o nosso culto racional. E que em nome de Jesus, possamos sair daqui nessa noite edificados com essa palavra que foi lida e que será apresentada no nome poderoso de Jesus.
Amém. Amém. Irmãos, esse texto ele é um texto muito interessante, porque ele relata a respeito de duas pessoas. E é interessante que antes de falar a respeito de Jairo e antes de falar a respeito desta mulher, é importante destacar que Jesus, neste momento, ele estava no auge do seu ministério. Jesus, por 3 anos, ele edificou o seu ministério e começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Nesse momento do texto em que nós lemos, Jesus, ele não é só o filho de Maria ou o filho do carpinteiro. Jesus agora, ele é o Filho de Deus com autoridade sobre a terra, exercendo aquilo pelo qual o Pai o direcionou. Então Jesus, ele está no auge do seu ministério. Esse texto, ele vai ser citado nos evangelhos sinóticos. A gente vai ver esse texto falando sobre Mateus, sobre Marcos e sobre João. Então, nesses 3 evangelhos, vai citar a respeito desta mulher. E cada um dentro da sua perspectiva. E cada um dentro da sua ótica. Então, Mateus, ele traz um conteúdo um pouco mais raso. Porém, quando Marcos e Lucas, ele traz um pouco mais detalhado. Porque na perspectiva de Lucas, o médico, ele sabe o motivo pelo qual essa mulher está passando. Ele entende daquela dor, ele entende daquele momento, e ele traz um pouco mais de lucidez. E quando Jesus, ele desce do barco e ele começa a andar, as pessoas começam a olhar para ele e falam: ali está Jesus, aquele homem que por onde passa, o coxo anda, o cego vê, aleluia, os milagres começam a acontecer. Então Jesus, ele havia saído de Gadara, e Gadara a gente vai ver que ele traz em nome de Jesus a cura ali para o endemoniado. Aquele homem estava endemoniado completamente, e o Senhor Jesus passa por ali e liberta aquele homem, a ponto dele falar: eu vou te acompanhar. Ele falou: fica e testemunhe dos milagres a qual eu fiz sobre a sua vida. Então muitas vezes a gente quer se levantar e quer sair, mas nesta noite o Senhor diz, nessa introdução do texto, que é para você ficar, é para você garantir que aquilo que Ele fez na tua vida, as outras pessoas que estão ao teu redor vejam. Porque pregar é fácil, estar com o microfone, mas ser testemunha do evangelho para o seu vizinho, para a sua vizinha, para a sua família é mais difícil. Essa é a parte difícil e essa é a sua maior pregação. Então Jesus, ele havia acabado de sair de Gadara e ele está no auge do seu ministério. Ele está no auge do seu ministério, que a gente pode chamar do ano da popularidade. E nesse momento ele já havia escolhido os seus discípulos. Então repare que já está tudo pronto e o seu ministério está sendo encaminhado. E o texto vai dizer que ele desce do barco, automaticamente os teus discípulos ao seu redor, muitas vezes fazendo a escolta. Porque onde Jesus passava, a multidão o comprimia, a multidão o perseguia, a multidão o acompanhava. E a gente vai ver que ele começa o texto falando a respeito de Jairo. Jairo, no início do texto em que nós lemos, automaticamente quando Jesus, ele desce do barco, Jairo, ele chega e ele se prostra aos pés de Jesus. Para a posição de Jairo, irmãos, se prostrar aos pés de Jesus é muito difícil, é muito delicado. Porque pensa na pele e na situação de Jairo. Raciocine comigo. Jairo, ele é um homem importante no meio da sociedade.
Jairo, ele tem poder, Jairo, ele tem reconhecimento, Jairo tem posses, Jairo é um homem de nome. Então imagina uma pessoa com todo esse poderio chegar aos pés de um homem que muitas das vezes ali não o conheciam e se prostrar. Isso é sinal de humilhação. A partir do momento em que aquele homem, ele decide se prostrar aos pés de Jesus, ele está dizendo: não adianta o meu dinheiro, não adianta as minhas posses, não adianta os meus gados, não adianta os meus funcionários. Agora eu estou diante de uma situação onde só o Senhor é quem pode resolver. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então ele se prostra diante dos pés de Jesus e ele começa dizendo: mestre, a minha filhinha está prestes a morrer. Eu preciso que o senhor vá comigo até a minha casa. Chegue até lá, coloque as suas mãos sobre ela, porque eu sei que ela pode ser curada. Então veja que aquele homem, mesmo com todo o seu dinheiro, com todo o seu status, ele reconhece a grandeza e a soberania do nosso Senhor Jesus. E ele reconhece que é somente nele em que nós encontramos o nosso milagre e que nós encontramos as nossas bênçãos. Então veja que Jairo, ele decide tomar uma atitude. Diga comigo: uma atitude pode mudar o meu cenário. Uma única atitude fez com que Jesus mudasse a rota. Agora pensa, Jesus está indo, a multidão está comprimindo, Jairo se prostra aos teus pés, o reconhece com esse discurso e fala: mestre, me acompanha até a minha casa. E Jesus, o texto vai dizer que ele o acompanhou. Então mudou-se a rota, mudou-se a perspectiva. E Jesus, quando muda-se a rota, abre-se um caminho. Porque aonde você passa e o nome de Jesus é glorificado, os caminhos começam a se abrir. Então nessa noite eu quero ser testemunha ocular do Senhor para dizer: se o seu caminho nessa noite está travado, comece a reconhecer, comece a se prostrar diante de Jesus, porque Ele vai se abrir. Porque se tem um que pode, aleluia, fazer milagre sobre a minha e a sua vida, é o nosso Senhor Jesus. O caminho foi aberto. E a gente vê o texto sendo iniciado e falando sobre esta mulher. Obrigado, pastor, senão eu vou derrubar aqui daqui a pouco. Irmãos, a gente é pentecostal, daqui a pouco eu dou um chute nesse negócio aqui. Meu Deus. A gente vai ouvir falar sobre uma mulher que por 12 anos ela se tornou invisível diante da sociedade. Diante da lei judaica, a gente vai ver em Levítico capítulo 15, no versículo 25 ao versículo 27, a gente vai ver que na lei antiga, uma mulher que padecesse do seu fluxo, ou qualquer outra necessidade, quer seja lepra, ou qualquer outra doença, deveria ser excluso da sociedade. O texto não revela a idade desta mulher. Só que em Levítico ele vai falar que a mulher, enquanto ela estava no seu momento, no seu fluxo, as mulheres vão entender melhor do que eu, e do que melhor do que os homens. Mas quando ela estava ali no seu momento de fluxo, ela deveria se isolar
da sociedade. Passados-se 7 dias. Quantos dias? 7 dias. No 8º dia, ela retornava com um sinal de pureza. Ela apresentava 2 pombas ou 2 rolinhas em sinal de sacrifício ao seu pecado, para que ela tivesse e tornasse pura novamente. Então olha o cenário que nós estamos enxergando dessa mulher. Eu imagino essa mulher saindo da sua casa, se despedindo da sua família e dizendo: ei, espera um pouco que eu já volto. 7, 8 dias eu estou de volta. Só que ela não voltou. Passaram-se 12 anos. E essa mulher, ela estava no local de isolamento, juntamente com outras pessoas dentro dessa natureza. E o texto ele é interessante, que Jairo, ele ora pela sua filha que tinha quantos anos? A mulher sofria por quantos anos? Enquanto uma estava nascendo, é forte, a outra já estava padecendo. 12 anos essa mulher sofrendo dessa enfermidade e dessa hemorragia. Para o pessoal que é da saúde, a gente vai ver que o nosso corpo ele tem de 4,5 a 6 litros de sangue, aproximadamente. Imagina um sangramento sem parar. Essa mulher, certamente ela tinha anemia, assim como outras comorbidades. Não é um cenário fácil, é um cenário extremamente difícil. E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que ela não poderia entrar num templo, ela não poderia participar de uma festa religiosa, ela não poderia ser tocada e nem tocar em ninguém, porque essa pessoa se tornava impura. Foram 12 anos de total exclusão, irmãos, total exclusão. Religiosa, familiar, social. Ela não existia mais na sua comunidade. Ela nem tinha nome. Mulher. E Lucas, dentro da sua perspectiva médica, ele vai dizer que ela gastou todos os seus bens e recursos com médicos, mas não houve um sequer que a curasse. Talvez você já tenha visto alguém assim. Talvez você já tenha passado por isso. Só que nessa noite, eu vim apresentar um homem. O homem pelo qual o caminho foi aberto. O homem pelo qual se deu, aleluia, o direito dessa mulher poder se achegar. Porque talvez você tenha entrado aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo: eu não sou ninguém. Muitas vezes eu tenho sido invisível para a sociedade. Muitas vezes eu tenho sido invisível para as pessoas. Mas nessa noite, eu vim te apresentar um homem cujas mãos foi furada no madeiro, e o teu nome na tua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vim te apresentar um homem cujo caminho está aberto, está liberado, para você ter acesso livre à tua salvação, à tua liberdade. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Aleluia. Lucas vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha, tudo, todos os seus bens, e não restou mais nada. Tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter
melhora alguma. Pelo contrário, ela piorou. Muitas vezes, quando a gente está numa situação de desespero, e aí que o negócio aperta. Porque quando o nosso carro tem gasolina, quando a geladeira está cheia, quando a saúde está no auge, a gente não tem espaço para Deus, irmão. A gente deixa de congregar, a gente deixa de glorificar a Deus, a gente deixa de baixar a nossa guarda na mesa e agradecer pelo alimento na hora da refeição. Eu me coloco nessa brecha também, irmãos. Só que quando as coisas estão indo de mal a pior, quando a gente não tem perspectiva, quando a gente olha para frente e não vê saída, quando a gente clama, parece que Jesus, Ele nos aperta para dizer: filhinho, eu tenho saudade. Eu tenho saudade da tua oração. Eu tenho saudade de quando você falava e buscava nas madrugadas. Eu tenho saudade de te ouvir. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz. Não adianta, o texto vai dizer que Salomão, ele edificou um altar, um prédio. Ele edificou uma igreja linda. Mas sabe o que o Senhor dizia? Eu tenho saudade. Eu tenho saudade do tabernáculo caído de Davi. Eu tenho saudade. É na simplicidade que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Não importa, aleluia, como você chegou aqui, se desprovido de riquezas. Irmão, despeça de tudo isso, porque o que mais vale, aleluia, é chegar, reconhecer e se prostrar diante da presença dEle. Irmãos, a gente vê um contraste de Jairo e uma mulher que padecia necessidade. Um homem que muitas vezes não sabia o que era ter uma necessidade. E uma mulher que por muito tempo passava por uma necessidade. Olha o contraste do texto. Sabe o que o Senhor diz para mim e para a tua vida? O banquete do Senhor e a mesa, ele está preparada. E só chega na mesa quem desce com o coração puro e quebrantado. Não importa se você tem posse, não importa se você tem dinheiro. Ei, Jairo e aquela mulher chegaram no mesmo local, aos pés daquele que pode fazer todas as coisas. Então não importa, irmãos, se você tem muito ou se você tem pouco, a mesa do Senhor está preparada. A gente apresentou num culto de missões lá um sermão cantado. E ele dizia: desce, leve o convite, tragam os pobres, os coxos, os mancos, porque a mesa já está preparada. E é para essas pessoas. A Bíblia diz, aleluia, que se não foi para esses, para quê? Aleluia, ele veio. Para que nós estaríamos aqui? Então, ele reúne Jairo e ele reúne aquela mulher. Ambos com as suas necessidades, mas num âmbito completamente diferente. Numa ótica completamente diferente. E o contraste foi proposital, porque o homem de nome, de posses, mas uma mulher excluída da sociedade. E aqui o Senhor diz para mim e para você que a fé, ela não tem classe social. O acesso a Jesus, ele não exige credencial. Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é bispo. Se você descer aos pés de Jesus, ele vai ouvir a tua voz e a tua oração. Então, a gente vê que não exige uma credencial, mas ele exige uma fé e uma ousadia. E ambos tiveram. Quando a gente olha numa perspectiva médica, todo mundo aqui já foi no médico. Sim ou não? Quando você chega no médico, você passa por um lugar chamado triagem. E a triagem vai determinar qual é o âmbito da sua dor,
da sua necessidade para que você seja direcionado. Não é assim? Quando a gente olha dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que nós temos o emergencial e nós temos o urgente. Então, a gente vê que a filha de Jairo era urgente, porque ela estava prestes a morrer. E a gente vê aquela mulher que era emergente. Ela estava há 12 anos já convivendo com isso. Mas independente. E aí você vê que Jesus, ele muda a ótica, porque quando você chega no médico, a primeira coisa que ele vai fazer é atender quem é urgente. Depois, ele vai atender quem é emergente. E aqui, a gente vê que é o contrário. Então, primeiro ele fala para a mulher, e depois ele vai até a filha de Jairo. Não é assim? Amém? O texto ele continua dizendo, então eu quero apresentar para vocês aqui dentro dessa ótica, e dentro do pouco tempo que eu tenho, eu vou correr aqui, pastor, porque misericórdia. Existe um cansaço que vai além do físico. O cansaço é aquele que você já tentou tudo, você já foi nos médicos, já ouviu o conselho, já seguiu os protocolos e nada aconteceu. Continua no mesmo lugar, ou como na ótica dessa mulher, pior. Esse cansaço é difícil, irmãos, porque você roda e você não sai do lugar. E muitas vezes você volta para casa, pior do que quando você foi. E Marcos, ele nos apresenta a respeito dessa mulher. E o texto, ele não ignora o plano. Ele não ignora a ação de Jesus. Ela não marcou e ele também não marcou um encontro naquele momento. Não foi um encontro marcado. Jesus estava passando. Jesus estava de passagem. E aquela mulher, o texto vai dizer que ela aparece por detrás da multidão. Por que isso? Ela não poderia estar a público. Ela não poderia aparecer no meio das pessoas. Ela não poderia ter contato com as pessoas. Então, o texto vai dizer, e eu vou seguir aqui lendo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Pois pensava, se tão somente tocar as vestes, eu serei curada. Então veja que cenários diferentes. Jairo chega até Jesus e fala, olha, se você for até a minha casa, colocar as mãos sobre a minha filha, eu sei que ela pode ser curada. Então, até aqui, os milagres e prodígios que o Senhor fazia, os textos vão dizer que, tocando Jesus, o curou. Tocando Jesus, o libertou. Aleluia. Se os irmãos entenderem o que eu consegui tirar de perspectiva desse texto, irmãos, então veja, que Jesus está passando, ele está fazendo, ele está curando, e Jairo declara isso e confessa com a sua boca, se você for à minha casa, colocar as suas mãos, a minha filha vai ser curada. Olha o que essa mulher disse no seu coração. Eu não posso aparecer a público, então eu não posso pedir para que ele coloque as suas. Então se eu, pelo menos chegar perto, eu posso ser curada. Irmãos, que doideira é essa? A gente vê que Jesus, ele coloca a mão e as pessoas são curadas. Da onde essa mulher tirou isso? Que se ela chegar perto, ela é curada. Sabe qual é o nome disso? Fé. Essa mulher teve uma fé tamanho a ponto de pensar, eu não posso ir a público. Se eu chegar lá, eu posso ser apedrejada. Eu posso ser morta.
Então pensa que antes dessa mulher chegar e se direcionar até Jesus, ela venceu um medo dentro dela, que dizia mais ou menos assim: e se você for e nada acontecer? E se eu levantar e não acontecer nada? Então antes, ela venceu esse medo dentro dela, dizendo que se ela levantasse e fosse até Jesus, ela poderia ser curada. Então ela tem ousadia, e o texto diz que ela pensou que se ela chegasse próximo dele e pelo menos tocasse na orla do seu manto, ela poderia ser curada. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Então, ela disse, ela veio por trás da multidão. Então uma mulher que não podia tocar ninguém, ela tocou aquele que podia mudar tudo. Então imagina, irmãos, foi falado aqui sobre Paulo e Silas no meio da prisão. Irmãos, é coisa linda. Paulo e Silas estavam numa jornada missionária. Eles estavam pregando. E um pouco antes, eles passam por uma jovem, e essa jovem diz: olha os homens de Deus, olha os homens de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, nem sempre todo elogio que você recebe vem de Deus. Nem sempre aqueles que vão te elogiar é porque o Senhor está falando através dele. Preste bastante atenção, tenha discernimento espiritual. E pela última vez, quando Paulo e Silas passam, e aquela mulher, que ela era uma cartomante, ela lia cartas, ela fazia trabalhos para aqueles homens de poder da sociedade, e ela ganhava dinheiro com isso. Quando Paulo e Silas passam, e ela refere-se a eles como homem de Deus, eles repreendem, e aqueles demônios saem daquela menina. Automaticamente ela perdeu o seu emprego, porque ela não adivinha mais. Jesus tirou o emprego daquela mulher. Por quê? Porque era adivinho, eram demônios. E aqueles homens influentes na sociedade questionaram: quem são esses homens para vir aqui causar essa ruaça? Manda prender. E Paulo e Silas são açoitados em praça pública, amordaçados e levados até a prisão. E o texto vai dizer mais ainda, eles não ficaram no mesmo ambiente, eles ficaram no lugar mais abaixo. Eles ficaram abaixo do cárcere, porque eles não se misturaram com os demais presos. E mais ainda, a Bíblia vai dizer que eles ficaram muito presos pelas mãos e pelos pés, extremamente amarrados. Então, o que eu aprendo com esse texto é: pode amarrar as mãos, pode amarrar os pés, mas ninguém vai poder calar a voz daquele que reconhece e que conhece o Deus Todo-Poderoso a qual serve. Imagina a resenha: Paulo, e aí? Como é que você está? Está tudo doendo. E você, Silas? Estou todo dolorido. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos adorar. Vamos adorar. E aí Paulo e Silas começam a adorar. E o texto vai dizer que aquele lugar estremeceu. Quando a gente vê um terremoto, as paredes começam a trincar, começam a rachar. E o texto diz que aquele lugar foi estremecido pela glória do Senhor. As cadeias foram abertas. Aquele lugar se tornou a público. E o texto completa dizendo que o carcereiro ficou desesperado. E Paulo diz para ele: fique em paz, não se perdeu ninguém. E mais ainda, ele termina se convertendo, juntamente com a sua família, e aceitando ao Senhor Jesus. Então ninguém pode parar a voz daquele que adora em espírito e em verdade. Não foi diferente desta mulher. Ela saiu de uma perspectiva do nada, do meio de um lugar onde ela não poderia sair. Ela venceu o medo dela, dizia no interior dela: e se nada acontecer?
acontecer, mas ela foi maior através da sua fé, dizendo: se nada acontecer, mesmo assim eu vou continuar, mesmo assim eu vou direcionar, porque eu creio que eu vou direcionar os meus pés ao único que pode trazer milagre para a minha vida. Marcos capítulo 5, no versículo 27 ao 28. A gente vai ver que ela tocou o manto de Jesus, pois pensava que se tão somente tocar as vestes, ela seria curada. Sua hemorragia estancou-se imediatamente, e ela sentiu no corpo que já havia sido curado do seu mal. E Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, virou-se ao seu redor e perguntou: quem tocou as minhas vestes? E os discípulos disseram: o Senhor está vendo que a multidão está te pressionando, e você pergunta: quem te tocou? Dentro dessa parte do texto, irmãos, ela havia enfrentado a sua limitação, ela havia enfrentado o seu medo, ela havia se direcionado até Jesus, e ela foi prudente. Ela foi prudente porque ela veio de trás da multidão para que ninguém a visse, ninguém a tocasse, e que ela tivesse o acesso até Jesus. Então, ela chegou ao seu limite, e o limite a empurrou até Jesus. A sua fé a empurrou até Jesus. Então, você não precisa ter o direito, você precisa ter a fé, que vai te impulsionar até Jesus. Foi exatamente o que ela fez. Ela teve fé naquele momento e ela se impulsionou até Jesus. E o texto vai dizer que quando ela sai correndo, eu fico imaginando, irmãos, porque pensa no meio da multidão, é muita gente. Ela deve ter calculado a sua mão para tocar nas vestes, porque ela não podia chegar perto. Então imagina ela de longe calculando a ponta do seu dedo, para pelo menos passar nas vestes de Jesus. Aleluia. Muitos tocam a Jesus. Muitos tocam a Jesus apenas por religiosidade. A gente vem para a igreja todo domingo, a gente levanta a mão, a gente abaixa a mão, a gente vem para a igreja quarta-feira. Muitos tocam a Jesus apenas por religiosidade. Vem à igreja, faz tudo certinho, só que essa mulher, ela não estava ali por religiosidade, ela estava ali porque ela creu que apenas tocando nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. Tem outros que tocam a Jesus com tudo que sobrou. Jó, o que você tem aí? Só tem um caco de telha. Não tenho mais nada. Então, adore ao Senhor com isso. Entre outros. Então muitos vão chegar a Jesus por religiosidade, mas outros vão chegar a Jesus com tudo que tem, com na totalidade da sua reserva. Muitos vão chegar a Jesus apenas com aquilo que sobrou. Lembra daquela mulher? O profeta está passando e fala: mulher, faz um bolo para mim, eu estou com fome. Amém? Vocês conhecem? Faz um bolo para mim, eu estou com fome. Aquela mulher, ela olha para aquele profeta e diz: mas moço, como assim? Eu só tenho um pouco de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu vou comer com meu filho, eu vou morrer, porque eu não tenho mais nada. Mas é no teu nada,
aleluia, que Ele vai transformar o tudo. Pode mandar buscar vasilha, pode mandar buscar vasilha, porque o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser poderoso na minha e na tua vida, a ponto de mandar chamar os vizinhos, chamar os parentes, pode mandar trazer vasilha, porque vai começar a transbordar. Sabe por quê? Pela minha e pela sua obediência, pela minha e pela sua fé, aleluia. As vasilhas daquela mulher se transbordou, não porque acabou o azeite, mas porque acabaram meu Deus, acabaram as vasilhas, irmãos. Se tivesse vasilha, estava enchendo até agora. Lembra do maná? Irmãos, é tempo de despertar. É tempo de entrar na presença do Senhor. Não importa o que você tem, mas se lance diante dos pés do Senhor Jesus, porque Ele, aleluia, é quem tem e quem pode. Não é eu, não é o pastor, não é o ministério de louvor, não é quem está na frente da igreja. Somente, aleluia, o Senhor Jesus é quem pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Então veja que ela veio por detrás da multidão e ela começa a entender que se ela tocasse, e ela começa a então direcionar a sua mão. E o texto diz que ela toca na ponta do manto de Jesus. Se a gente for olhar para o hebraico, ele vai trazer essa palavra tzit, que era uma espécie de um cordão pendurado nas vestes, de cor azul, que os discípulos, ou melhor, aqueles homens importantes usavam. E esse cordão, ele ficava pendurado exatamente na ponta, sabe por quê? Para não ter contato com o humano. Então olha a inteligência dessa mulher. Eu não vou tocar nele, porque se eu tocar nele, ele pode ficar impuro, mas eu vou tocar nessa pontinha aqui. E eu creio que com o pouquinho de fé que eu tenho, eu vou ser curado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Ela toca na ponta e automaticamente Jesus, ele está andando e ele para. No momento que ele para, ele diz: alguém me tocou. Os discípulos começam a dizer: mestre, o senhor está ficando doido? Tem muita gente aqui, tem muita gente te apertando, tem muita gente te oprimindo. Como o senhor pode dizer que alguém te tocou? É óbvio, é lógico que alguém te tocou. Só que Jesus, ele sabe distinguir os toques. Então não sei como você chegou para tocar nele nessa noite, mas eu posso te dizer que no nome de Jesus, ele distingue os nossos toques. Se você chegou aqui por religiosidade, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Só que se você chegou com o coração puro e sincero e com a fé igual dessa mulher, tenha no seu coração que você não vai sair igual. Porque ele sabe distinguir cada toque. Ele não confunde o toque da liturgia com o toque da necessidade. Ele nunca confunde o empurrão da multidão com o toque do coração sedento. Ele não faz isso. Então, veja e perceba que ele para, ele questiona, ele fala: eu fui tocado diferente. E essa é a parte mais interessante do texto. Não é apenas porque ela foi curada. Aliás, quando Jesus ele passava, ele falava: vá em paz, que a tua fé te salvou. Então, antes de Jesus curar, ele vai salvar. Então, não sei se você está buscando por alguém aqui nessa noite, como Jairo. Foi lá para buscar. Mas ele declarou, e ele declara toda vez que ele passa, que primeiro ele salva. Primeiro ele traz a salvação.
Depois ele traz o milagre. Pode ser simultâneo, não há problema nenhum. Mas nessa noite, o que eu quero dizer para você através desse texto é: se você teve fé o suficiente para entrar aqui e entender que se tão somente você tocar, o Senhor Jesus já está salvando lá na tua casa, o Senhor Jesus já está buscando marido, o Senhor Jesus já está buscando filho, o Senhor Jesus está buscando vizinho, a tua parentela, não sei, não importa, mas o Senhor Jesus, Ele sabe o porquê você está aqui e pelo qual você está buscando. E a palavra diz que Ele não rejeita um coração sincero. Então, se você entrou com um coração sincero nessa noite, não tenha dúvidas que você vai sair diferente. Então ele questiona, então na sua vida de oração, na vida de adoração, quando você chega no maior esgotamento, como aquela mulher chegou, Jesus ele sente, Jesus ele sabe, e Jesus ele faz a diferença através do teu toque. Jesus podia alcançar ela lá, irmãos. Jesus podia alcançar ela lá. Só que ela teve essa fé e essa ousadia. E o texto ele continua dizendo que quando ele recebe esse contato, ele automaticamente questiona a multidão oprimindo, e o texto ele completa dizendo: de mim saiu virtude. Aquela mulher imediatamente ela já havia entendido: opa, eu estou diferente. Opa, alguma coisa diferente aconteceu comigo. E essa é a parte mais interessante do texto. Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada, ela estava com medo. Atemorizada e trêmula. Parece a gente, né, pastor, quando sobe aqui para pregar, que as mãos começam a tremer, as pernas também. Ela estava atemorizada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, ou seja, já havia acontecido. Ela foi, ela se prostrou diante dele e contou toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse teu mal. Então, irmãos, essa mulher, a gente vê que ela inaugurou um método diferente. Qual foi o método? Jesus, ele ia e ele colocava as mãos. Essa mulher chegou e ela tocou na orla. Ela inaugurou um método diferente. A partir de agora, a gente tem um método diferente pelo qual o Senhor Jesus opera. Ela quebrou o protocolo. Então a gente vê que Jairo, ele se ajoelhou, ele se prostrou para que a essa mulher, ela se prostra também diante dos pés do Senhor Jesus, para que ela também fique de pé. Sabe qual foi o maior milagre que a gente enxerga nesse texto? O Senhor Jesus, ele declara para essa mulher, não somente a cura, porque ela havia recebido e foi instantâneo, ela percebeu isso, mas o Senhor Jesus, ele começa a dizer e ele observa que essa mulher, a partir do momento que ela toca Jesus, ela recebe virtude, ele entende que alguém tocou diferente e ele traz essa mulher a público. Porque se somente ela tivesse tocado ao Senhor, ela tivesse sido curada, ela ia voltar, e a partir do momento que essa mulher fosse vista na sociedade, pensa o que poderia acontecer com ela. Não é essa mulher? Não é a impura? Só que Jesus, quando ele faz, ele não só operou o milagre. Essa mulher não foi apenas só curada, mas Jesus, ele resgatou a identidade dessa mulher. Ei, quem me tocou? Fui eu. Vem aqui. E essa mulher se chegou, ela se prostrou ao pé de Jesus e ela começou a contar toda a verdade. Imagina a multidão, imagina Jairo
aflito, porque a sua filha estava a pique de morte. Imagina o coração daquele homem. E Jesus, ele se sentou ali, eu imagino eu do lado dela. Pode falar, filha. Como é que foi? Foram 12 anos? Conta para mim. Como é que você tem se apresentado em oração para o Senhor? Como é que você tem apresentado as suas necessidades diante do Senhor? Então Jesus, ele parou para ouvir aquela mulher. Sabe por quê? Jesus a conhecia, mas a multidão precisava saber que o milagre aconteceu de forma completa. O Senhor, aleluia, liberou ela daquela hemorragia, mas o Senhor também restaurou a sua, aleluia, a sua dignidade, a sua identidade. E mais do que isso, Jesus restaurou a sua paternidade, porque Jairo disse: Senhor, a minha filhinha. Então se Jairo se apresentou ao Senhor, dizendo sobre a sua filha, porque aquela mulher não tinha o direito de ter um pai. A primeira palavra que o Senhor Jesus diz para ela é: filha. Filha. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Então, quando Jesus promete, ele cumpre. E quando ele fizer na sua vida, entenda isso, ele vai fazer completo. Porque ele não somente vai curar, mas ele vai resgatar a sua identidade, ele vai trazer uma perspectiva nova e ele vai trazer uma paternidade. Porque possa ser, o texto não diz, mas eu não sei se ela já tinha mais pai. Então ele se apresenta e diz: filha. Então o Senhor Jesus, quando ele faz completo, porque ele é Deus. E o texto completa dizendo: filha, a tua fé te salvou. O que salvou? Vá em paz e fica livre desse teu mal. Aquela mulher, ela teve uma motivação. Motivação é um motivo para uma ação. Um motivo para uma ação. E o Senhor nessa noite pergunta para mim e para você nessa noite: qual é a sua motivação? O que é que você veio buscar nessa noite? O que é que você veio entregar nessa noite? Porque diante do Senhor, se você se apresentar com fé, com ousadia, eu tenho certeza que você não vai sair da maneira como você entrou, mas você vai sair com uma perspectiva nova, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. E eu terminei 1 minuto antes, em nome de Jesus. As palmas do meu Senhor.